Olá, turminha, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula nossa da EBD dos Quase Lá. Vocês tiveram aula com o tio Gilmar na última semana e a gente vai continuar hoje falando sobre a mesma pessoa. Vamos sobre Salomão e agora nós vamos aprender que foi Salomão que construiu o templo, um local de adoração ao Senhor, um local onde se guardava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança havia o que dentro dessa Arca da Aliança? A lei, os 10 mandamentos. Então, nós vamos aprender sobre essa construção, como era esse templo, por dentro, por fora, o que tinha nessa região. Vai ser muito legal essa aulinha, hein? Ela é curta, mas eu quero que você faça um bom proveito dela. Antes de a gente falar sobre o templo que Salomão construiu, nós temos que entender que na época de Moisés existia o tabernáculo, né? Bem mais simples, entendeu? Então a gente consegue ver na figura aqui, ó, o tabernáculo no centro, né? O tabernáculo se ficava para o povo a presença de Deus no meio do povo, né? Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Então, o tabernáculo era para isso. Dentro do tabernáculo guardava a Arca da Aliança, que também foi construída, né, para armazenar ou para guardar a lei, a tábua com os 10 mandamentos, aquele que Deus deu para Moisés. Então o povo ficava acampado ao redor do tabernáculo, conforme essa figura que a gente vê aqui. Lógico que ilustrativa. Agora a gente consegue ver, é lógico que é outra imagem, mas o tabernáculo ele está em corte aqui, né? Então, para fora do tabernáculo era o lugar onde faziam os sacrifícios, né? Quando o povo levava animais para fazer sacrifício. E aqui dentro, e o povo só podia ficar para fora do tabernáculo. O único que podia entrar dentro do tabernáculo eram os sacerdotes. Né, que fica maior nesse comprimento maior aqui, ó. Tem até um sacerdote aqui, ali próximo em frente a uma mesa que tinha os pães asmos, né? E naquela parte menor ali, é onde ficava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha a tábua das leis, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, né? E só podia entrar o sacerdote. Então, e quando o sacerdote entrava lá, nesse lugar que fica a Arca da Aliança, era uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo pecado de todo o povo. Entendeu? Então, somente o sacerdote que tinha acesso a Deus. Então, as pessoas não conseguiam falar com Deus. Era somente o sacerdote. Então, quando a pessoa errava, pecava, ela tinha que procurar o sacerdote, levar lá o animalzinho de acordo com o seu pecado para oferecer sacrifício pelo seu pecado. A gente aprendeu isso na Páscoa e aprendeu isso em outras aulas também, né? Então, o tabernáculo e mais para frente o templo, ele é para esse lugar, é o lugar de adoração a Deus, de se pedir perdão a Deus, né? Então, assim era antigamente, antes de Jesus Cristo, entendeu? E aí Davi toma a decisão de falar assim, nossa, mas o lugar de adoração a Deus, onde fica a arca, é um lugar muito simples, é uma tenda. E eu estou habitando em tem uma grande casa, um palácio. Não, tá errado isso. Eu preciso construir algo que seja digno a Deus. E aí ele resolve construir um templo a Deus. Isso mesmo, Davi. Só que Deus não permite que Davi construa esse templo, porque Davi, por ter sido um grande guerreiro, ele já havia derramado muito sangue. Então Deus fala: Davi, você não, você já derramou muito sangue, mas seu filho, Salomão, vai construir o templo.
Então Deus aprova a ideia de Davi, mas não permite que ele construa. Só que Davi, ainda que não tenha construído, ele participa de modo a, vamos dizer assim, requisitar, separar, entregar muitos materiais que foram utilizados no templo que Salomão construiu. Então, quando Davi morre, e ele já deixa muitas coisas, muitos materiais que foram empregados para a construção desse templo. Em seguida, agora nós vamos ver esse templo, né? Vocês vão conseguir notar a diferença do tabernáculo para o templo. Lógico que no templo também havia esse lugar maior, que é o santo lugar, e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, né? A presença de Deus. Né? E todas essas orientações que Deus deixou para Moisés de como fazer a adoração, de como fazer o sacrifício, foi mantido. O que mudou foi o lugar de adoração. Em vez de ser um tabernáculo, uma tenda, foi um templo, algo grandioso, tá bom? Então no vídeo a gente vai conseguir ver por dentro, ver os detalhes, vai ser bem interessante, beleza?
E aí, gostaram? Conseguiram entender um pouco mais? Seria interessante que vocês, como eu falei, lessem 1 Reis 6, tá bom? Para que vocês entendessem sobre a construção do templo. E aí, conforme a câmera vai mostrando cada detalhe, lógico que isso é um projeto em 3D, vocês consigam associar cada coisa, tá bom? Mas enfim, qual é a aplicação que nós temos que fazer com essa lição do dia de hoje? Né? O templo não existe mais. Né? A aplicação que nós temos que fazer é a seguinte: hoje nós não temos mais um templo, um local de adoração. Hoje não é necessário que somente o sacerdote peça perdão pelo pecado do povo, ou pelo meu pecado, né? Até mesmo porque nós não vivemos mais numa situação de a nação toda, como Israel era um país, não é verdade? Servindo a Deus. Hoje Deus trata com pessoas. E como essa imagem aqui, com o sacrifício de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. O que significa isso? Que hoje, eu e você, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso ao Pai através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, hoje nós somos livres para adorar, para pedir perdão, tudo por causa do que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Então, nós temos que ser muito gratos por Jesus Cristo. Temos que clamar cada dia mais para que Ele mantenha a nossa fé, conserve a nossa fé e que até mesmo aumente. Porque nós somos privilegiados de servir um Deus onde, teoricamente falando, nós não precisamos fazer nada. Porque Jesus Cristo já fez tudo. Nós temos que obedecer, ler a sua palavra, seguir os seus ensinamentos e pronto. Eu não tenho que fazer mais sacrifício nenhum, tá bom? Então que você aprenda isso. O véu foi rasgado e hoje eu e você temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Tenha uma boa semana, faça suas devocionais e até a próxima aula.